Olá, tudo bem? Eu sou José Ático e esse é o Histórias de Teresópolis, uma releitura dos fatos marcantes do passado, sua importância na história local e as consequências que avançam até os dias de hoje. E hoje vamos falar de O Guarani, romance de José de Alencar. O cenário das peripécias de Peri, Cecília, Dom Antônio Maris, Álvaro, Isabel, Loredano e as tribos Aimorés e Goitacazes é mesmo Teresópolis? Ou o paquequer do escritor cearense corre pelas terras do município de Sumidouro? Comigo, para esse bate-papo, o jornalista, pesquisador e historiador Vanderlei Pérez. Vanderlei, como isso é um bate-papo, não é perguntas e respostas, eu não sou exatamente um entrevistador, eu queria começar com o Alencar. Eu tive, não sei se você passou por esse problema, uma certa dificuldade de ler o Guarani do Zé de Alencar. Isso porque o Zé de Alencar ele transpõe para o Brasil uma maneira de escrever europeia. Isso tem uma coisa ruim e uma coisa muito boa, que é pela primeira vez você trata de índios, mesmo que superficialmente, você trata de terras brasileiras, de cenários brasileiros e de índios brasileiros. Qual é a tua opinião sobre o texto do Alencar? Eu acredito que o Zé de Alencar tem uma importância muito grande para a literatura brasileira por ter sido ele o primeiro a falar das coisas do Brasil. Então ele tem 3 romances indianistas e inclusive o Guarani, que é certamente o mais importante romance brasileiro por falar de coisas do Brasil, e para nós, muito mais importante ainda, porque o cenário desse romance, certamente, que ocorreu em Teresópolis. O início do livro já define bem. De um dos cabeços da Serra dos Órgãos, corre o Paquequé, passa pela várzea, de cascata em cascata, até desaguar no Paraíba do Sul. Nós temos uma questão aí para discutir, que é a questão de Sumidouro. Lá também tem um rio Paquequé. Mas o Paquequé do Sumidouro não nasce de um dos cabeços da Serra dos Órgãos. Ele nasce na Serra da Soledade. Em nosso desfavor está o fato do rio Paquequé de Sumidouro desaguar diretamente no Paraíba, ali em Carmo. Enquanto que é mencionado, né? Que é mencionado, ele menciona deságua no Paraíba. Deságua no o Paraíba. Nosso não deságua no Paraíba diretamente, ele deságua primeiro no Rio Preto, depois vão formar o Piabanha, então o Piabanha que vai desaguar no Paraíba. Mas no romance ele diz que o Paquequé tem 10 léguas de extensão, seria uma légua 7 km, 70 km. E esses 2 rios, curiosamente, tem cerca de 70 quilômetros. Então, ou seja, então a gente tem uma questão na dúvida. Sumidouro fatura muito mais com o Paquequé do que nós, embora há quase uma certeza absoluta de que seria o cenário Teresópolis. Sumidouro nós temos lá a cascata Ceci-Peri, a cascata Conde Deu, então você tem algumas referências ao livro, eles exploram o romance lá. E nós aqui não exploramos, embora esteja muito claro que ocorre. Inclusive tem um escritor, eu lendo uns jornais antigos, eu encontrei um jornal, o Globo, de 12 de janeiro de 1876, onde um veranista, um escritor do Rio, e ele relata uma viagem a Teresópolis. E ele fala da chegada, da saída do Rio, chegada ao Soberbo, e ele relata a hora que ele transpõe o rio Paquequé ali na altura do Parque Nacional. E ele tem uma transcrição maravilhosa sobre isso. Ele diz textualmente: foi às margens desse novo hipócrene que o Alencar escreveu o imortal O Guarani. Foi aí que ele ideou aquela Ceci tão bela, tão meiga, tão do céu. Ora, ele é contemporâneo de Zé de Alencar. Zé de Alencar morreu naquele ano, 1876, me parece. Então, ou seja, ele
havia uma relação dos intelectuais, e esse MP era um intelectual, que talvez eu usasse até um pseudônimo, essas iniciais não identificavam exatamente, não dá para identificar o personagem, eu não consegui ainda identificar, mas ele vem a Teresópolis, passa 3 meses com a família no Hotel Lacerda, que vem a ser depois a Fazenda Hermitage, onde está sendo construído esse condomínio. Aliás, essa Fazenda Hermitage é um sítio histórico fantástico. Ali, Benjamin Constant passou temporada. O presidente Prudente de Moraes governou o Brasil durante 3 meses dessa fazenda. Ou seja, um sítio histórico fantástico, né? E o Zé de Alencar, ele, nesse 1876, esse colunista fala bem dessa coisa de ter sido Teresópolis. E nós temos o próprio romance, se a gente olhar lá o último capítulo, que fala da catástrofe, ele é bem claro, né? A geografia de Teresópolis encaixa muito bem. Muito melhor que a geografia de Sumidouro. Essa passagem do romance, ela pode até ser digamos assim, foi revivida em algumas das enchentes que nós tivemos aqui nos últimos anos, né? Claro, com destaque para a enchente de 2011 pelos fatos que ela produziu, né? Mas nós tivemos uma em 1983, quando era prefeito Celso Dalmaso, engenheiro Celso Dalmaso, e tivemos uma de menores proporções do que a de 2011 no ano seguinte, em 2012. E a narrativa da enchente do Rio pelo José de Alencar é bem parecida com essas enchentes que aconteceram, principalmente a de 2011, porque ela afetou o interior do município, ou seja, ela pegou áreas de floresta. A narrativa é bem parecida, né? Você até lendo isso aqui, parece que você está vendo aquele cenário de Bom Sucesso, dessa coisa. Você concorda com isso? Quando eu estive secretário de Cultura, nós idealizamos um memorial ao Guarani e ao José de Alencar, para ser construído às margens do Paquequé. Esse projeto, o secretário de Meio Ambiente na época era o Mink, e ele garantiu, ele ficou encantado com a narrativa e com os trechos que nós separamos do romance para definir, fazer essa comparação de 1857 do romance para 2011, quando a gente teve essa chuva desproporcional. Mas a coisa acabou não andando, né? E o memorial, que é um tributo que Teresópolis ainda deve ao José de Alencar, é uma necessidade, até com um grande apelo turístico para nós, termos um memorial que lembre e que traga o Guarani para o nosso cenário, que a gente resgate essa nossa memória também, insira Teresópolis no cenário da literatura nacional. É muito importante. Mas, quem sabe, mais à frente, isso pode ser possível, né? Mas você concorda que o cenário, vamos dizer assim, se a gente for pensar no que foi descrito no cenário Teresópolis, descrito por José de Alencar, você seria o quê dentro de Teresópolis? A região do Alto, quer dizer, a casa, o castelo, né? Porque ele transpõe um castelo europeu com relações entre pessoas, entre fidalgo, como ele é chamado de fidalgo, Dom Antônio Mariz, fidalgos e os seus serviçais, ele transpõe para o Brasil uma relação europeia. Agora, onde seria que o Alencar se inspirou, em que parte de Teresópolis, para descrever onde estaria esse castelo fictício, né? E onde o romance se passa, onde acontecem os índios aimorés aparecem, os índios goitacazes que vivem na região. O que seria isso? Vamos fazer um exercício de imaginação. Onde seria isso? No Alto? Na Várzea? Onde é a Fazenda Hermitage? Eu acho que o melhor cenário para o romance seria o altiplano, né, da Serra dos Roques, seria a Várzea, do Alto à Várzea. Porque é uma área já que tinha as possibilidades de ocupação. Teresópolis está a menos de 100 quilômetros do Rio,
Então, ou seja, naquela época de ocupação, eles ocupavam, não avançavam muito para o interior do Brasil, então seria realmente nessa região aqui, e era uma área mais aberta, né? Nós temos a várzea, então a floresta abre um pouco. Então, em outras regiões, Posse talvez não, mas o cenário das chuvas, o cenário da tragédia, da chuva que destrói tudo e provoca e explica o capítulo A Catástrofe do livro, que é o 4º capítulo, ele remete muito bem a 2011. E eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu me interesso muito sobre essa questão do Guarani, mas quando eu mostrei os textos para o secretário Mink, ele, lendo os textos que a gente pensou do capítulo 4, ele identificava assim com uma certeza quase que absoluta, entendeu? Poxa vida, eu não tinha prestado atenção, li esse livro nos bancos escolares e não estava me tocando que aconteceu isso há 150 anos. Ou seja, certamente que até para a reflexão nossa e para um crescimento do conhecimento da cidade é necessário que a gente faça esse link. E ele vai certamente provocar a educação, a conscientização e isso é importante para a sociedade como um todo. Embora eu não tenha assim, eu não morra de amores pelo José de Alencar, quer dizer, eu acho que ele, assim, vamos trazer isso para o presente, né? Ou por coisa não tão presente, mas trazer para o futebol. Para mim, o José de Alencar foi um escritor que nasceu numa época em que você tinha 2 nomes fantásticos na literatura brasileira, Manuel Antônio de Almeida, que escreveu um livro, Memória do Sargento de Milícia, e Machado de Assis, que foi o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Trazendo isso para o futebol, você pensa assim, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador do mundo, o azar dele seria o maior jogador do mundo, o azar dele foi ter nascido na época do Messi. E para o pessoal um pouco mais antigo, eu me lembro do Afonsinho, jogador do Botafogo, que mereceu até uma música do Gilberto Gil, e que foi um jogador excepcional, mas deu azar de nascer na época do Gerson. Eu acho que o José de Alencar teve o azar de nascer na época do Machado de Assis e do Manuel Antônio de Almeida. Agora, tem uma coisa interessantíssima sobre o José de Alencar, é que ele, mais do que os outros, ficou no imaginário popular. Ou seja, em 1938, o Braguinha compôs uma música chamada Touradas de Madrid. Essa música, anos depois, em 1950, durante a Copa do Mundo, com 200 mil pessoas no Maracanã, ela foi cantada pelas 200 mil pessoas. E ela falava, num verso logo inicial, ela falava assim: eu fui às Touradas de Madrid e quase não volto mais aqui, para ver Peri beijar Cici. Quer dizer, no final das contas, o Alencar se tornou até mais popular do que outros escritores que, na minha opinião, foram maiores do que ele. Tem essa importância o Alencar, deve ser visto também sobre esse lado. Muita gente sabe quem é Peri e Cici e não sabe quem é Quincas Borba, Dom Casmurro ou Leonardo e o Major Vidigal de Memória de um Sargento de Milícias. Para nós, certamente que o José de Alencar é muito mais importante para nós, teresopolitanos. Teresopolitanos. Em função do Guarani, em função do Paquequé, e em função dessa relação, dessa proximidade que a literatura dele tem com a cidade, ele se torna mais importante que o próprio Machado de Assis. Eu acho que o problema do Machado de Assis é o seguinte: o Machado de Assis, ele viveu no Rio de Janeiro. Não saiu do Rio de Janeiro, a não ser para fazer umas viagens até Petrópolis. Quando Machado de Assis fala no livro dele do filho que ficou no Egito, ele fala foi ao Egito e ponto final. Não tem Egito, porque ele nunca saiu. Até tem um livro sobre Machado de Assis, um livro de crítica que fala assim: Machado de Assis, o viajante imóvel. Então, eu acho que Machado de Assis é mais difícil, discordando um pouco, mais difícil não, mais fácil de ler, porque ele fala da sociedade urbana do Rio de Janeiro, que a gente tem mais facilidade. Né? Você fala de costumes que, afinal de contas, são dos nossos avós e bisavós. Por isso eu acho um pouco
nós tivemos, interrompendo você intempestivamente para discordar. Mas nós tivemos autores muito importantes para a memória brasileira, né? Machado de Assis é um deles, porque ele fala dos costumes. O José de Alencar fala dessa questão do Brasil, é o primeiro a falar de Brasil para o brasileiro. Nós temos aí, um pouquinho mais à frente, depois de Machado de Assis, já nos anos 1920, o Lima Barreto, que fala dos costumes do Rio com uma propriedade, com uma facilidade. Fantástico. O próprio Memória de um Sargento de Milícias, né? Os personagens são brasileiríssimos, são carioquíssimos, né? Eles são genuínos, né? O Leonardo é aquilo que a gente botava, vamos botar aspas, um malandro. Um malandro carioca. Não é à toa que se arranjou, né? Exatamente. De forma tão providencial no Rio de Janeiro. Tem o Major Vidigal, que é uma personagem histórica, que realmente existiu, né? Foi o chefe de polícia, como se chamava na época, né? Que era o temor da cidade, o dia inteiro, né? Ninguém queria passar perto do Major Vidigal e seus policiais. Mas nós temos essa dificuldade, a gente cobra que se valorize mais a memória local. Então, ou seja, é necessário urgentemente que Teresópolis dê lembrança do José de Alencar para os seus. É preciso que a gente saiba que já nas escolas, que as pessoas discutam mais o Guarani, que tentam fazer esse link da cidade com o romance e olhar para o José de Alencar com um olhar diferenciado. E você olhar, fazer essa referência do sítio histórico Fazenda Hermitage, imaginar que ali houve períodos da história do Brasil, Teresópolis teve importância e esse sítio tem essa relevância. O Guarani, que poucas pessoas sabem, né, que temos. Nós temos um bairro aqui em Teresópolis, que aí já não tem mais a ver com romance, mas o bairro Granja Guarani, ele foi todo ambientado no romance o Guarani. Não necessariamente no romance, mas na questão dos índios. Então, todas as ruas do bairro têm nomes indígenas. E já está aparecendo o vereador mudando o nome de rua. O que é um absurdo. Colocando o nome de pessoas que não são tão relevantes. Ou seja, nada há mais relevante para a memória local que manter os nomes originais. Não tenha rua, charruas. As ruas que nós temos na Granja Guarani, as alamedas, devem ser mantidas, devem ser tombadas. Inclusive esse projeto de tombamento já iniciou e tal, mas a coisa também não andou muito. É necessário se fazer urgentemente o tombamento do bairro Granja Guarani, o tombamento das ruas, para que não aconteça como aconteceu com o bairro Jardim Trombetas, por exemplo, que virou Panorama. Com simpática rua Itapecuru, que mudou de nome, que eu adorava. Está aí as ruas da Várzea, né, que tinham o nome de rios, dos afluentes do Amazonas, a reta toda se chamava Avenida Amazonas, e as ruas que cortavam a reta, que caíam na reta, se chamavam, que tinham o nome dos rios. Acho que ainda tem Rua Paru, da bacia. Está sobrando, mas não lembra não, porque o vereador vai querer mudar, porque a lei permite, a nossa lei não permite que mude nome de datas cívicas, nomes próprios, né? Então esses não podem ser mudados. Mas sempre que tem uma rua com Rua do Sol, mudaram há pouco tempo o nome da rua Dedo de Deus, no alto. Nossa Senhora. Olha que loucura! Entendeu? Então, ou seja, nós temos tantas pessoas que precisam ainda ser homenageadas, Osíris Raal, o Zé Augusto Vieira, esses dois não tem nada deles na cidade, são homenagens que precisam ser feitas. Então a gente tem que estar mais focado nisso e vai ser a partir da discussão de se lembrar a importância da memória que a classe política vai se segurar um pouco né, para que se homenageie pessoas mais relevantes e que não se mude, né, não se mude o curso da história para fazer essa homenagem. Exatamente. Essa frase é ótima. Não se mude o curso da história para fazer favor a algum vereador. Eu queria, assim, já estamos a caminho de encerrar o nosso bate-papo, é o seguinte, nós vamos ter esse memorial. Um dia nós vamos ter esse memorial do José de Alencar do Guarani. Agora, você acha que as escolas de Teresópolis podiam dar mais importância no seu currículo a esse fato? Porque eu concordo, eu posso até discordar de José de Alencar e tal, mas eu concordo que é importantíssimo para a cidade de Teresópolis. E você acha que poderia haver, por exemplo, um programa que
se estudasse mais José de Alencar em Teresópolis, ou seja, que as pessoas tivessem mais uma visão melhor desse escritor, que afinal, aparentemente, ambientou sua história em Teresópolis. Como você acha que poderia ser feito isso? Isso tem que vir através de lei, né? Nós temos já, a história de Teresópolis já é matéria obrigatória nas escolas, em 2 períodos. Nós precisamos talvez até estender, colocar mais períodos e focar em alguns aspectos, né? Não só falar da história de Teresópolis, mas linkar mais essa questão do Guarani, José de Alencar, através de lei. Nós precisamos então ter vereadores que estivessem sensíveis a essa questão, porque para se tornar uma coisa institucional, se depender apenas da boa vontade, da educação, isso não vai acontecer. Tem que ser entrar no currículo, ser uma coisa obrigatória. Acho que muito relevante, muito importante, e que são, na verdade, o futuro de qualquer sociedade, são as suas crianças, os seus jovens. Então, o jovem tem que saber disso. Hoje, essa questão do Guarani, José de Alencar, está muito mais na cabeça de quem estudou literatura. Quem tinha literatura no currículo, e hoje nós não temos mais essa matéria. Né? Então, hoje é mais que um favor que o professor às vezes faz para o aluno, dá um dever qualquer, onde conste uma leitura de um texto qualquer. Mesmo o José de Alencar sendo um escritor, tendo um texto pesado, um texto complicado para o jovem, mas deve ser sim, passar pelos bancos escolares e passar não como aquela obrigação, mas provocar o gosto do José de Alencar e do Guarani nas escolas, para que a gente possa... Exatamente, eu acho que, por exemplo, mostrando os locais, né, onde o romance possivelmente foi cenalizado, né? Isso seria, na minha opinião, uma ajuda grande, você conhecer o cenário, olha, foi aqui, ou ele tirou isso desses locais onde ele passou por aqui, possivelmente, e foi daqui que gerou o romance, foi a partir daqui que ele escreveu. Infelizmente, tudo passa pela política. Nós fazemos política no dia a dia, nas nossas ações, mas a política institucional, ela é muito necessária que ela seja boa para que a gente progrida, né? Então, quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem revés na política, como nós andamos tendo nos últimos, não vou nem ser muito generoso, não, 20 anos, pelo menos. A produção parlamentar em Teresópolis é medíocre. Tem vereadores que vão passar os 4 anos e não vão ter apresentado um projeto de lei. E não vão ter votado de forma coerente em nenhum outro projeto de lei de um par. Ou seja, então, realmente passa pelo processo político. Nós precisamos de olhar os candidatos com mais atenção, escolher pessoas mais preparadas, e o preparado não precisa ser necessariamente uma pessoa culta, tem que ser uma pessoa engajada, envolvida, interessada nas coisas da cidade, né? Então não adianta saber construir uma frase ou saber somar, é preciso que conheça também a cidade, saiba quais os bairros que compõem a cidade, qual é a característica da cidade, qual a sua finalidade econômica, como as pessoas vivem aqui, por que a cidade está nesse estado que chegou. Isso é um produto, né? Alguma coisa contribuiu, muitas ações contribuíram para a cidade ter chegado a esse ponto. E a sociedade tem a sua parcela, a sua total culpa de termos chegado a esse ponto. Na questão da representação política, é preciso que as pessoas mudem, né? É preciso que a gente tenha mais coerência ao votar e ao escolher as pessoas que a gente quer, não só para prefeito e vice, mas também para a Câmara, que é um poder legislativo municipal, ele é fundamental para a construção da cidade. Então, se você vota mal para vereador, nossa, talvez o voto de vereador seja mais importante até que o voto de prefeito, porque o vereador coloca o prefeito nos eixos, o prefeito desvirtua o vereador. Então, ou seja, se você tem bons vereadores, você vai ter até um prefeito ruim, vai ficar razoável. Agora, quando você tem vereadores ruins, meu caro, não tem jeito. O prefeito bom, ele estraga o prefeito bom se o prefeito for bom um dia, né? Mas é isso. Bom, esse foi o Histórias de Teresópolis. Até o nosso próximo encontro.